Fala comigo, meu povo! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Contra-Ataque. Eu queria dizer para você que não me conhece, meu nome é Lucas. Se você me conhece, tamo junto aí. Obrigado pela presença de todos. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo, goste da forma como a gente conversa sobre futebol. Inclusive, o diálogo tá aberto aí para vocês conversarem comigo também, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá bom? @limão9. Eu não vou colocar na tela hoje, mas o meu Insta é @limão9. Então se você quiser trocar uma ideia comigo lá ou dar alguma sugestão mais particular, pode me seguir lá e chamar no direct, beleza? E vamos conversar um pouco sobre Campeonato Brasileiro. Vou colocar na tela os resultados dessa 25ª rodada, né? O campeonato já está aí na sua reta final. Tivemos algumas surpresas, inclusive, alguns resultados em que ninguém esperava. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, beleza? Então vamos aos resultados. Primeiro, a rodada começou no sábado, né? Com o Atlético contra Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense perdeu em casa pro Atlético Mineiro por 1-0. Esse jogo, inclusive, em que o Atlético precisava ganhar para pegar confiança de novo. O Atlético é um time que oscila muito. O Atlético Mineiro é um time que oscila muito. E mesmo sendo difícil ganhar no campo do Atlético Paranaense, foi lá e ganhou de 1-0, fez o seu resultado, tá ali a caça do São Paulo, agora tá a 4 pontos, né? Porque o São Paulo tropeçou nessa rodada. E acredito que o Atlético vá forte, vá firme realmente até o final. Não acreditava no começo do campeonato, mas conforme o andar do campeonato, o futebol que o Atlético joga, ou é 880, né? Precisa ter um equilíbrio maior, mas ganhou o seu jogo fora de casa, um jogo que com certeza vai dar confiança pro Atlético. O Red Bull Bragantino ganhou de 2-1 do Fortaleza. Inclusive, o gol foi marcado no apagar das luzes, né? O jogo no final, o Red Bull foi lá e conseguiu seu resultado dentro de casa também. Também precisava desse resultado para ganhar confiança. Um jogo de superação do Bragantino, mais uma vez. Eu acredito que o Bragantino deva ficar ali realmente na parte intermediária da tabela, vai cavar uma vaga na Sul-Americana para 2021, beleza? E o Internacional conseguiu uma vitória que também faz o Inter respirar, né? O Botafogo tomou um gol que, pelo amor de Deus, também, como que pode uma partida de futebol o time ficar simples. Aliás, é um defeito do jogador, do futebol brasileiro em si, né? Tanto jogadores, técnicos, enfim. Eles ficam reclamando muito com a arbitragem e aconteceu o quê? O Botafogo tomou um gol no momento que os jogadores estavam reclamando com a arbitragem e ali o Botafogo deixou de ganhar um ponto que, pra mim, no meu ponto de vista, seria importante pro Botafogo por jogar fora de casa, por jogar contra o Inter que tá ali brigando por uma vaga na Libertadores. E por outro lado, o Internacional, mais uma partida que eu achei ruim, sinceramente. Acredito que o Inter tenha mais bola para jogar aí, até porque também já mostrou isso dentro da temporada. Então o Abel precisa se policiar também, porque o futebol realmente está em constante mudança. E aí, o placar mais elástico da rodada, né? Palmeiras ganhou de 3-0 do Bahia, poderia ter sido 5-6. Mais uma partida bem consistente do Palmeiras. Um Palmeiras que errou, inclusive, bastante lá atrás, mas teve o Everton numa noite iluminada. E o Palmeiras realmente, a gente viu que está focado no seu jogo das quartas de finais da Libertadores contra o Libertad nessa terça-feira, amanhã. E acho que o Bahia também tentou, o Bahia também fez um bom jogo dentro das suas limitações. Inclusive, o Palmeiras aproveitou muito bem as oportunidades que teve, porque foram momentos em que o Bahia estava melhor dentro da partida. E aí depois que o Palmeiras fez o segundo, começou a controlar as ações, fez o resultado no primeiro tempo. Depois o auxiliar do Abel, ele trocou alguns jogadores para poupar, tirou o Rony, depois tirou o Rafael Veiga, enfim, para dar aquela poupada. Mas foi um jogo sem muitos sustos. Talvez se o jogo tivesse 0-0, se tivesse até 1-0, o Bahia pudesse realmente ter assustado mais. Mas o segundo tempo do Bahia foi bem abaixo, o Palmeiras controlou as ações e o resultado de 3-0 foi bem o que foi o jogo mesmo. O pior jogo da rodada, sem dúvida, 0-0 entre Goiás e Grêmio. Um jogo realmente sem emoção nenhuma do começo ao fim. O Grêmio poupando seus jogadores.
porque tem um jogo importante agora contra o Santos. Um jogo de vida ou morte, né? O Grêmio empatou em casa, aquele gol nos acréscimos também na Libertadores. E agora vai jogar a vida dele contra o Santos na Vila Belmiro na próxima quarta-feira. Então, jogo 0x0, o jogo, foi o que o jogo pediu e realmente disparado um dos piores jogos desse campeonato aí. E o Ceará, que perdeu em casa mais uma vez pro Atlético Goianiense. O Atlético foi lá no Ceará, lá no Castelão, e ganhou de 2x1. Esse jogo eu não acompanhei, então vou só apresentar o resultado para vocês. Outro jogo que eu acompanhei foi Flamengo e Santos. O Flamengo enfiou 4x1 no sub-12 do Santos, no sub-15 do Santos, enfim. Santos cheio de moleque também, assim como o Grêmio focado no jogo de quarta-feira pela Libertadores. É aquilo, né? Tem que poupar, mas não pode poupar para perder depois. Então serve para os dois times. Acho que vai ser inclusive um jogo muito interessante na quarta-feira. Santos e Grêmio pela valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores, né? E aí a grande zebra da rodada, né, gente? A gente chegou na grande zebra da rodada, ninguém imaginava, inclusive São Paulinos diziam que ia massacrar e deu aquela famosa pipocada, né? O São Paulo deu aquela famosa pipocada de novo contra o Corinthians. O Corinthians, inclusive, foi uma surpresa muito boa para os seus torcedores, para o próprio Corinthians, porque fez uma partida muito boa, muito interessante. Um time bem compacto na marcação, com saída e toque de bola rápido, tanto que foi assim que surgiu o gol do Otero, ainda no primeiro tempo. E teve algumas outras oportunidades para ampliar com o Camacho. Meu Deus, Camacho. Meu Deus do céu, Camacho. O que foi aquilo? A começar, a lambança foi do começo ao fim. O Volpe fez tudo aquilo que ele fez, querendo sair driblando, achando que é o Ronaldinho Gaúcho da vida. E ele é doido pra dar umas entregadas assim, ó, há meses, há vários jogos. E quando ele entregou, o Camacho simplesmente terminou de fazer a lambança, perdendo aquele gol incrível. Mas enfim, foi 1x0 pro Corinthians, mas poderia ter sido 2, 3 e até 4 se tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades que teve para matar o jogo, que teve para realmente massacrar o São Paulo mais uma vez. E o São Paulo realmente não estava numa noite muito inspirada. Parece que quando vê a camisa do Corinthians, os jogadores já mudam, já sente um peso, temos que ganhar, temos que ganhar. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o São Paulo nesse momento. Acho que o São Paulo em clássicos tem sido mais um problema emocional do que um problema de campo mesmo, porque bola já mostrou que tem e não é pouca, mas segue embalado ainda. Acredito que se trabalhar bem o lado psicológico do São Paulo, acho que na quarta-feira, e inclusive é um jogo de 6 pontos, né? A gente costuma dizer São Paulo e Atlético Mineiro. Então é mais um jogo aí pra gente ficar ligado nesse meio de semana. E aí tivemos a conclusão da rodada com o Sport 1x0 em cima do Coritiba. E mais um jogo horroroso. Vasco e Fluminense empataram em 1x1. Inclusive, os jogadores do Vasco precisam urgentemente treinar o fundamento de finalização, porque eu tentei assistir o jogo e eu não consegui, porque realmente foi um jogo difícil de se acompanhar. Então, esses foram os resultados da rodada. Com os resultados da rodada, a gente chega à classificação como ficou. Então a gente tem o São Paulo ainda líder com 50, o Atlético encostando, tá com 46, 45 pro Flamengo, o Palmeiras chegou ali no G4 com 41, 41 também pro Inter, e o miolo lá embaixo, o Botafogo realmente pedindo para cair junto com o Goiás. Acho que não vai fugir. Coritiba, Goiás e Botafogo acho que já foram, realmente já estão com seu passaporte comprado para a Série B. Teremos clássicos? Será que teremos clássico na Série B em 2021 entre Vasco e Botafogo? Vasco é mais um time aí que está pedindo, está comprando seu passaporte para a Série B também. Inclusive o Vasco começou muito bem o campeonato, né? Chegou a liderar. O pessoal até brinca, rola alguns prints do Vasco líder e tudo mais. Mas o Vasco também é um time que precisa se encontrar urgente, porque apesar de faltar agora 13 jogos, passa rápido. O Vasco tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras. O Palmeiras é totalmente favorito, ainda mais aqui em São Paulo. Mas acho que os três realmente praticamente já foram. O Botafogo disparado o pior time do campeonato. Até o Goiás realmente joga um futebol melhor do que o Botafogo.
E agora vai ficar aquela briga ali entre, acho que do Atlético Paranaense para baixo. Acredito que o Fortaleza não caia. Fortaleza encaixa bons jogos contra times menores, contra times. O Fortaleza é um time organizado, digamos assim. Por mais que tenha uma troca de comando agora, o Rogério Ceni saiu, acho que o Fortaleza não vai sofrer para ficar na Série A. Então, do Atlético Paranaense para baixo, até o Vasco, acho que vão lutar por essa quarta e última vaga aí na Série B. Óbvio que todo mundo quer ficar, mas só 3 vão ficar, um vai ter que cair. E, sinceramente, eu espero do fundo do meu coração que não seja o Vasco, porque acho que o que mais atrapalha o Vasco não é o futebol em si. Claro que o futebol é péssimo. O técnico fraco é fraco. Mas a parte política do Vasco é muito forte. Então o Vasco precisa olhar mais para dentro de si e começar a se organizar dali. Porque um time que não é organizado de alguma forma na diretoria não vai conseguir se organizar no campo. Então o Vasco precisa se policiar o quanto antes. Porque a Série B é logo ali, fevereiro já tá aí, hein? Enfim, esses foram os resultados da rodada, a tabela foi essa. E eu quero conversar também com vocês sobre Champions. Champions aí chegando na sua fase mata-mata. Tudo bem que começa só em fevereiro, né? Mas tivemos algumas definições aí. E o sorteio foi definido dessa forma. O Borussia Mönchengladbach pega o Manchester City. O Manchester City 100% favorito, deve passar. Atlético de Madrid e Chelsea. Esse jogo vai ser interessante porque o Chelsea montou um time muito interessante para essa temporada. O Atlético de Madrid é um time que está na liderança do Campeonato Espanhol. Então acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Porém acho que o Atlético de Madrid ainda está um passo na frente do Chelsea. Aí tem Porto contra a Juventus do Cristiano Ronaldo, né? Juventus totalmente favorita nesse jogo. Acredito que deve passar sem problemas. Sevilha e Borussia Dortmund. É um jogo bem equilibrado, apesar do Dortmund ter aquela máquina de fazer gol que é o Haaland. O Sevilha tem um time também que é bem equilibrado, tem bons jogadores na sua defesa, no meio e no ataque. Então acredito que vai ser um bom jogo de se acompanhar também. O Bayern não só favorito nesse jogo contra a Lazio, mas totalmente favorito para ganhar a Champions mais uma vez. E aí a gente chega num jogo que realmente hoje eu acho que é o jogo mais equilibrado dessa fase de oitavas de final da Champions, que é RB Leipzig e Liverpool. A gente já viu um Liverpool jogando muita bola, hoje a gente viu um Liverpool meio preguiçoso em campo, meio cabisbaixo. Não sei se ganhar tudo que ganharam relaxou um pouco lá os jogadores de Liverpool. A gente viu um Leipzig que já vem chegando há algumas temporadas, passou de forma milagrosa aí pelo Manchester United. Então acho que vai ser o jogo mais equilibrado, mais inclusive do que Barcelona e PSG, que é o grande clássico aí, o grande jogo da fase de oitavas. Então acho que vai ser um jogo muito bom de acompanhar. É Neymar contra Messi, é Messi contra Neymar, já dispensa comentários sobre isso, já tem uma grandeza enorme em relação a isso. A gente espera que Neymar se machucou e não seja nada realmente muito grave. E acho que vai ser um espetáculo à parte. E vai ser o jogo mais vendido aí da fase de oitavas, com certeza, pelos nomes que vão estar em campo, até pelas camisas também que vão estar em campo. E aí o Real Madrid sempre com a sua sorte, né? Mas a Atalanta é um time que pode incomodar. E o Real Madrid não está numa fase muito Real Madrid daquilo que a gente já viu. A gente sabe que o Real Madrid está em reformulação. Então tudo pode acontecer em qualquer jogo, até pelo momento, pelo desgaste de jogos. Acredito que agora ano que vem vai começar a normalizar a quantidade de jogos, vai ter essa loucura toda dentro do que foi esse ano. É claro que muita coisa pode acontecer, mas a gente espera que as coisas comecem a se normalizar o quanto antes, beleza? Então deixa aí nos comentários para vocês quem são os favoritos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Champions, jogos da Champions. Quais são os principais aí jogos da Champions e quem são os favoritos em ambos, beleza? Tamo junto, é nóis, se inscreve, deixa o like e compartilha com a galera aí, hein? Valeu, fui!